Sejam muito bem-vindos ao canal Farmácia em Ação. Eu sou Ícaro Gabriel e no vídeo de hoje nós iremos tratar sobre o medicamento sulfametoxazol trimetoprine. Esse antibiótico muito importante no tratamento de diversas doenças, né? E, bom, muitas pessoas têm dúvidas, né? Às vezes os médicos eles prescrevem, mas não orientaram você direito, você tem dúvidas se ele é contraindicado para você, você tem dúvidas de como ele funciona. E tudo isso, entender isso é muito importante para que você tenha um tratamento adequado, para que você não venha passar por problemas no seu tratamento. Então no vídeo de hoje eu irei explicar tudo que você precisa saber sobre o sulfametoxazol trimetoprine. Primeiramente, o sulfametoxazol trimetoprine, ele é uma combinação de dois medicamentos. Quais medicamentos são esses? É o sulfametoxazol e o trimetoprine. Muita gente não sabe, mas pensa que é um único princípio ativo. Mas neste conjunto existe uma associação entre o sulfametoxazol e o trimetoprine. Os dois agem de formas diferentes. Então, nós iremos nesse vídeo abordar tanto sobre um, sobre como o outro. Então aqui eu irei realmente explicar de uma forma aprofundada. Então se você está querendo informação superficial, não está com tempo de realmente tirar suas dúvidas, pode procurar outro vídeo, porque aqui nós discutimos em alto nível. O sulfametoxazol, ele é de que classe? Bom, ele pertence à classe das sulfonamidas. E essas sulfonamidas, elas agem em uma enzima bacteriana de forma seletiva para essas bactérias, de forma que inibe uma enzima específica. Essa enzima se chama dihidropteroato sintase. É um nome difícil, né? Mas no final das contas, o objetivo desse medicamento, o sulfametoxazol, em inibir essa enzima na bactéria, é impedir a produção do tetrahidrofolato, né? O outro nome difícil, mas assim, o objetivo, né, inibir com que essa bactéria produza o tetrahidrofolato. Esse THF, o tetrahidrofolato, ele é uma substância importante para essa bactéria no sentido da produção do DNA e do RNA. São materiais genéticos da bactéria. A bactéria ela precisa se reproduzir. Para ela se reproduzir, ela precisa desses materiais genéticos. Então, como o sulfametoxazol consegue inibir toda essa cascata, no final das contas, você tem o efeito bacteriostático, que a gente chama. Essa bactéria ela vai se proliferar menos, ela vai se reproduzir menos. Então isso daí é interessante para o tratamento. Então é assim que o sulfametoxazol ele age. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que o sulfametoxazol ele faz parte da classe das sulfonamidas. As sulfonamidas foram um dos primeiros antibióticos a serem descobertos. Então, assim, é um medicamento antigo, é um princípio ativo antigo, só que, por conta disso, as cepas das bactérias, de lá para cá, algumas já desenvolveram bastante resistência a esse fármaco, ao sulfametoxazol. Então, precisa que você tenha um cuidado, você precisa seguir o tratamento conforme o médico lhe prescreveu. Se ele pediu para que você tome de 12 em 12 horas, você precisa tomar de 12 em 12 horas. Por quê? Qual que é a importância disso? Quando você não toma no horário adequado, aquelas bactérias que, quando você iria tomar o medicamento, iria inibir, né, você iria bloquear essa reprodução dessas bactérias, elas vão estar livres para continuar se reproduzindo. Então, o seu tratamento vai ser prejudicado e você pode até mesmo, com essa utilização incorreta, produzir bactérias ainda mais resistentes. E aí você vai estar caçando problema para você. Então, siga os dias adequados que o médico lhe prescreveu e siga também os horários adequados que ele lhe prescreveu. Os intervalos corretos. É de 12 em 12, é de 8 em 8. Sempre siga essas orientações para que você não crie resistência bacteriana. Bom, então, ainda sobre esses intervalos, né, ela tem um tempo de meia-vida de cerca de 11 horas. Então, se você tomou ela agora, daqui a 11 horas você ainda vai ter cerca de metade da quantidade que você tomou restante no seu organismo. Então, geralmente, se prescreve o sulfametoxazol trimetoprine de 800 mg
por 160 de trimetoprina. E devido ao seu tempo de meia-vida ser de 11 horas, geralmente você vai estar tomando ali de 12 em 12 horas. Geralmente essa daí é a posologia mais indicada para essa combinação. Antes de continuar, eu só gostaria de falar o seguinte: nós estamos falando do sulfametoxazol. Ainda falta a outra parte, que é o trimetoprina. Mas fica comigo até o final desse vídeo, porque você ainda vai descobrir coisas que você talvez não saiba que seja contraindicado para você. Então fica comigo até o final que eu vou explicar tudo. Alguns efeitos adversos que o sulfametoxazol ele pode ocasionar. Então você pode ter, por exemplo, reações de hipersensibilidade, o que se chama de alergias. Então você pode ter o aparecimento de petequias, você pode ter manchas avermelhadas na sua pele, e tudo isso pode ser exacerbado, pode ser potencializado em pessoas que têm o vírus HIV. Devido o seu sistema imune estar mais comprometido, quando você está utilizando o sulfametoxazol trimetoprina, devido a essa reação adversa que você pode ter, né, que são manchas vermelhas e tudo mais, isso tudo pode ser potencializado, especialmente nesse grupo de pessoas com HIV. Então é bom observar, caso você tenha demais essas reações, você tem que avisar o seu médico para poder rever e talvez ter um outro antibiótico, uma outra alternativa nesse caso. Além disso, você pode sentir também uma febre, um mal-estar, também são características que são comuns de se ter quando você está usando o sulfametoxazol, né? Que, bom, lembre-se, eu estou falando ali junto com o trimetoprina, mas estou me referindo ao sulfametoxazol. Uma coisa importante de ser mencionada: o sulfametoxazol ele é contraindicado para grávidas. Por quê? As grávidas, se elas tomarem o sulfametoxazol, ele tem a capacidade de atravessar a barreira placentária, né? Então ele pode vir a chegar no feto que está sendo gerado nessa mulher e vir a causar efeitos colaterais e vir a causar um dano para esse feto. Então isso daí é contraindicado para grávidas, ainda mais quando elas já estão no período final da gestação, que vai iniciar a amamentação do seu filho. O sulfametoxazol ele também consegue passar através do leite para o filho. Então por isso ele é contraindicado para as grávidas, né? Por conta disso daí. Ele atravessa a barreira placentária e também através do leite materno ele pode chegar ao filho recém-nascido e por isso exige esse cuidado. Bom, alguns outros pontos que são muito importantes também que a gente precisa ter um cuidado. Existem interações medicamentosas. Então, se você está utilizando o sulfametoxazol trimetoprina, se atente a isso. O sulfametoxazol ele interage com medicamentos como a varfarina, como a fenitoína e como a glibenclamida, que é um medicamento bastante utilizado para diabéticos. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. De que forma o sulfametoxazol ele interage? Ele inibe o metabolismo desses medicamentos. Então, quem usa a varfarina, que é um anticoagulante, você tem a inibição do metabolismo da varfarina por conta do sulfametoxazol. Então essa varfarina vai ser menos metabolizada. O que isso ocasiona? Você vai ter um efeito potencializado dos medicamentos que eu citei. Então você vai ter um efeito anticoagulante exacerbado, você vai ter um efeito potencializado. Então o seu risco de ter uma hemorragia, de ter sangramentos, ele acaba sendo um pouco maior do que o normal. A fenitoína, usada como antiepilético, também pode ter seu efeito potencializado pelo mesmo motivo que eu citei. A glibenclamida, um hipoglicemiante, usado pelos diabéticos, também pode ter esse mesmo efeito. Então exige cuidado caso você esteja usando esse antibiótico. Se estiver usando esses medicamentos que eu citei, tenha cuidado, avise seu médico para rever isso. Tá bom, falei do sulfametoxazol, mas também tem o trimetoprina, né? E o trimetoprina também tem a sua importância. Os dois eles agem de uma forma semelhante. O objetivo final é o mesmo, é inibir a síntese do tetrahidrofolato, que é importante para quê? Para que as bactérias se reproduzam. Porém, ele age em uma outra enzima, ele age na enzima de hidrofolato redutase. Vocês não precisam saber desse nome, porém, o objetivo final é o mesmo.
só que agindo em uma enzima diferente da via dessas bactérias. Então, tanto o trimetooprim como o sulfametoxazol, eles são sinergistas, eles agem um ajudando ao outro. Alguns organismos, que agora eu estou me referindo ao sulfametoxazol trimetooprim, os dois que são utilizados no medicamento, né, eles são feitos juntos, eles são bons para o tratamento contra alguns organismos. Então, Staphylococcus aureus, que causam infecções da pele, que podem causar pneumonia, que podem causar uma gastroenterite, né, uma inflamação estomacal, inflamação intestinal com diarreia e tudo mais. São alguns sintomas, né, causados pelo Staphylococcus aureus. E o sulfatrimetooprim ele pode ser utilizado no tratamento nesses casos. Staphylococcus epidermidis também é bastante comum, né, causar inflamações no trato urinário, né? Infecções urinárias eles podem ser causadas pelo Staphylococcus epidermidis, e o sulfametoxazol trimetooprim ele é também utilizado no tratamento dessa condição. Streptococcus do grupo Viridians, que causa infecções na cavidade oral, também pode ser tratado. Bom, uma das indicações terapêuticas que é bastante utilizada, né, conforme eu já disse, para o sulfametoxazol, mas vale para o trimetooprim também, porque eles agem de forma semelhante, né? Então, essa associação ela é potencializada. Bom, o tratamento de infecções do trato urinário, especialmente uma cistite com não complicações, né, ou seja, a infecção na bexiga, ela pode ser tratada por esse medicamento e geralmente a dose se utiliza de 800 por 160, né, do sulfametoxazol e 160 mg de trimetooprim a cada 12 em 12 horas. Geralmente, quando você tem uma infecção sem muitas complicações da bexiga, geralmente se fica ali o tratamento em até 3 dias. Geralmente é isso daí que é prescrito. Agora, se for o caso de uma pielonefrite, por exemplo, onde essa bactéria do trato urinário ela pode vir a infeccionar o seu rim, né, causar uma inflamação, uma infecção no seu rim, então esse tratamento ele pode ser estendido entre 10 e 14 dias, por exemplo. Existem também outras indicações, então casos de otite em crianças, né, meio específicas, também podem ser tratadas. Sinusite maxilar em adultos também pode ser tratado pelo sulfametoxazol trimetooprim. São algumas indicações também. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, vou falar ainda sobre os efeitos adversos, no caso do sulfatrimetooprim, né, uma vez que eles se potencializam, mas assim, não se assustem assim, necessariamente com a bula, com os efeitos adversos, porque o tratamento ele é um risco-benefício, né? O risco é essa infecção bacteriana acabar com você, né, ser realmente muito ruim. No entanto, tem também os efeitos adversos. Então, assim, é melhor você estar vivo, né, em contrapartida a esses efeitos adversos, né? Então, os efeitos adversos não podem ser piores do que você ficar melhor, entende? Existe uma avaliação que o médico ele faz para poder lhe prescrever. No entanto, é bom que a gente saiba quais são esses efeitos adversos a título de informação, para se vir a prejudicar a gente demais, né? Então o médico ele irá fazer uma reavaliação do seu caso e ajustar uma dose ou trocar o antibiótico, por exemplo. Então, alguns efeitos adversos, né, do sulfatrimetooprim é a questão de agranulocitose e granulocitose. Então, você pode ter uma diminuição do número de leucócitos, que são nossas células de defesa, né, produzidas na nossa medula óssea. Você pode ter uma diminuição nesse caso, e até uma agranulocitose, que é a ausência quase total desses leucócitos. Então, assim, você pode vir a ter o seu sistema imune, né, ele pode ficar realmente comprometido nesse caso. Como o sulfametoxazol, eu havia dito, já tem efeitos dermatológicos, né, devia deixar a nossa pele com petequias, com manchas avermelhadas. Nesse sentido, quando você tem a associação do trimetooprim com sulfa, que são semelhantes, esses efeitos adversos também podem se potencializar. Então, tenha atenção se vir a enxergar manchas vermelhas demais na sua pele, isso vir a ser um incômodo, é importante observar porque pode ser decorrente do seu tratamento atual. E atenção, né? Assim, as pessoas que realmente têm ainda contraíram e são soropositivas para o vírus do HIV, elas ficam ainda podendo ser ainda mais
debilitadas em termos de sistema imune, né? Elas podem ficar ainda com sua imunidade ainda mais baixa e ficar mais suscetível a outras infecções. Então, por isso, tenha cuidado, né, no seu tratamento, faça tudo certinho. Mas é isso, pessoal. Eu espero ter tirado a dúvida de vocês, eu espero ter ajudado. Caso você tenha gostado desse vídeo, tenha sido útil para você, considere deixar seu like e sua inscrição, tá? Eu agradeço bastante. E é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder todos eles, tá bom? Se você precisa de um vídeo falando de algum medicamento, deixa aí também nos comentários que eu posso fazer sobre ele.